Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta com o nosso segundo episódio com a nossa convidada Maíra Lovato, que tá... Ela é uma graça, gente. Ela tem nome de estrela, né? Todo Todo me me pergunta se eu sou parente parente da Demi Lovato. Não sou, mas também não Mas, consigo cantar gente, como a mas Demi. ela é uma graça. Eu tô encantada com você, de verdade. Assim, ela tem brilho de estrela. igual a Demi. Olha só, é muito elogio, muito obrigada, muito obrigada. Mas a gente vai entrar num assunto que eu e a Pri somos suspeitas pra falar, porque a gente adora muito, que é a maternidade. Amo! Né? E o que a maternidade significa pra você? Olha, a maternidade pra mim é, sem romantizar, mas a maior transformação que eu já vivi na vida. E é o papel que eu mais amo na minha vida também. A maternidade, ela me atravessou de uma forma que eu jamais imaginei. Eu nunca tive o sonho de ser mãe, eu nunca planejei ser mãe. E a maternidade aconteceu num momento muito inesperado. Acho que tudo na minha vida aconteceu num momento muito surpresa e muito inesperado. Eu não tenho nenhuma situação específica, assim, muito grandiosa que aconteceu de uma forma muito planejada que não seja agora, né? Mas a maternidade, ela veio de uma forma muito inesperada na minha vida. E desde o momento que eu soube que eu ia ser mãe, eu vim para uma dinâmica que é muito minha, que é construir, né? Eu adoro essa jornada da construção e eu gosto muito de estudar. Essa é uma característica muito forte minha, assim. Então, eu fui estudar, fui entender, né, como é o sono do bebê, como que é a amamentação, né? E eu passei a minha gestação, engravidei na pandemia, eu passei a minha gestação estudando, né, fazendo curso e tudo mais, de uma forma muito estruturada. E quando o Pedro nasceu, vocês sabem melhor do que eu. Não adianta nada. Exatamente, né? Eu lembro que eu li A Encantadora de Bebês e eu falava, nossa, eu quero um bebê anjo, eu quero um bebê anjo. Ele veio anjo, mas mesmo assim foi Exato. Não, a surpreendente. realidade é totalmente diferente. Exato. Eu vou dizer que, assim, tudo que eu li, estudei, serviu, sim, para alguma Sim. coisa, né? Coisas muito básicas, assim, né? O que a gente não deve fazer ali no período de sono noturno, porque isso acaba impactando muito a nossa saúde, inclusive emocional, mental, sim. né? Mas eu entendi que eu precisava ali construir uma outra identidade. O como aquilo não me atravessaria de forma que eu pudesse perder ali a sanidade mesmo ao perder o controle. E foi um grande aprendizado para mim, né? Não foi rápido, levou um tempo, uns 2 anos para eu conseguir ter essa consciência de que, cara, leva com leveza, né? Sim. Tá tudo bem não entrar na Não ser caixinha perfeita. do período do sono que tem que ser dessa forma. Me trouxe muito aprendizado e hoje, para mim, a maternidade, ser mãe, é o que me dá força e o que me sustenta, o que mais me ensina para ser uma líder melhor, uma parceira melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, né? Para ser uma mentora de carreira melhor. O Pedro me ensina muito, com 4 anos ele me ensina muito. E ele me ensinou a verdadeiramente pedir perdão, né? Fazer as coisas de coração, assim, né? Eu acho que a maternidade ensina a gente a doar, né? Doar muito, sem limites, mas também receber de uma forma diferente. Então, a maternidade, para mim, ela me atravessa, assim, de uma forma muito potente. É o lugar que eu mais me sinto aprendiz.
E é muito louco isso, né? Porque a gente tá muito num lugar de ensinar, de direcionar, de conduzir. E a gente tem esse papel também. Tem. Mas ela vem muito num lugar de me ensinar também, Sim. né? Como que eu sou conduzida por esse papel tão lindo, né? Com responsabilidade, obviamente, né, gente? Isso. Mas como que eu me deixo ser conduzida por esse papel tão lindo a fim de evoluir, né? De me desenvolver e também de formar um ser humano para o Sim. mundo. E é mágico, eu falo, porque de vocês, assim, eu só que tenho os filhos mais velhos. É mesmo. Eu pareço tem jovem. pré-adolescentes, Ai, eu tenho um adolescente de 13 anos. Olha que desafio. É um desafio, mas assim, é incrível, Mai, porque a gente muda como pessoa, como ser Muito, humano. Muito. A gente passa a enxergar o mundo de uma outra forma, Outra forma. totalmente diferente. E é isso que você falou, a gente ensina, mas a gente aprende muito. Muito mais, E né? todo dia é um aprendizado, cada fase é um aprendizado. É isso. E é o que eu falo, assim, às vezes a gente tá caída, tá tristinha, e eles têm o poder de reiniciar a gente, isso. né? É isso. E, Paty, você trouxe algo que eu sempre penso muito sobre isso, assim, da potência que esse lugar tem de movimentar a gente, né? De fazer com que a gente olhe para o mundo de uma forma diferente. Sim. E é incrível isso. Eu acho que só quem vive a maternidade entende de fato essa frase. Você renasce, você começa a enxergar o mundo de outra forma. E eu comecei também, e eu não tô dizendo aqui que quem né, não é mãe, ou quem também não quer ser mãe, não possa ter essa potência, não Sim, possa ser claro, muito grande. tem. Claro que tem. Mas você passa a olhar para as mães de uma forma muito diferente. E isso é gigante. Você passa a olhar para as crianças de uma forma diferente. E como isso contribui para o seu olhar de mundo, né? Porque aquele ser, naquela individualidade, com aquela condição, vivendo e tentando se comunicar no ambiente. E para prestar atenção que essa conversa não é só sobre crianças. Não. Essa conversa é sobre vida. Vida. Sobre vida. Né? Nós somos seres integrados ali, mas nós somos seres individuais. Né? E cada pessoa vive um mundo mesmo, né? Vive ali Uma aquilo realidade que diferente. uma realidade diferente, né? Quantas crenças aquelas pessoas não têm, né? Quanta história de vida aquela pessoa não tem. A programação neurolinguística, ela tem uma premissa, um pressuposto, na verdade, né? Que eu gosto muito, que é o mapa não é o território. E para mim essa conversa, ela tem muito esse lugar, né? E tem um lugar isso muito grande na minha vida. O nosso mapa, nós somos um mapa, né? E esse mapa, ele não pode determinar o território. Porque se ele determina o território, inviabiliza a oportunidade de conhecer outros mapas, né? E o seu mapa, ele pode ser ampliado quando você tem essa abertura e você tem essa oportunidade. E um filho faz muito isso também, né? Muito. É engraçado porque eu sempre falo, né? O Fabinho também é o ser humano que mais transformou minha vida, né? E até nas atitudes que às vezes eu criticava da minha mãe, né? A minha mãe falava: você só vai saber quando você for mãe, você só vai saber quando eu não existir mais, quando eu for embora. Ai, sempre essa conversa, né? E a minha mãe, ela interrompeu a vida profissional dela em ascensão para cuidar de mim quando eu nasci. E depois continuou esse trabalho com a Patrícia, né? E tinha momentos que ela esbravejava, né? De, não devia ter feito isso, porque hoje eu tô aqui, né? 100% dona de casa, não sei o quê. E ela falava pra gente, não façam isso, não façam o que eu fiz.
Gente, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Não, Depois que o nós Fabinho chegou, que fizemos. você fez? Eu sempre questionei muito, porque eu sempre achei minha mãe, assim, uma mulher extremamente inteligente, que a vida não deu muitas oportunidades, mas que eu achava que falava assim, meu, mas por Por quê, né? Eu me questionava sempre, assim, por que que a minha mãe largou uma carreira? Porque minha mãe, minha mãe era costureira, e a nossa mãe já era, assim, nível Ela era supervisora, né, líder já, líder. na patriarca, que assim, hoje é a Garbo, né? A de Sim. roupa É, masculina. e eu sempre me questionava, porque ela sempre falava realmente isso, sejam independentes, não vão estudar, vão ter um Não trabalho dependa de não dependa de marido. marido. E ela falava assim, porque eu fui burra, porque eu não confiava em ninguém pra cuidar de vocês. E eu sempre questionei isso, eu falava, não, gente, não é isso que eu quero pra mim. Eu também não. Não, Deus me livre, que eu vou parar a minha vida pra virar dona de casa e mãe. E assim, quando você se torna mãe, é o que a Pri falou, a primeira coisa. Eu tive um problema gigantesco pra voltar Eu também. pro corporativo. Eu até voltei, fiquei um tempo, mas assim, eu falava, não. E hoje eu penso, os meus já tão grandes, o Enzo tem 13, a Heloísa tem 10. Mas eu falo, olha, tanta coisa que eu aproveitei. Exato. Que se eu tivesse tido aquela visão egoísta que eu tinha quando eu era jovem, de trabalho, de querer Exato. crescer, de querer ter uma Exato. posição, eu não teria aproveitado as melhores fases deles. isso. Não teria Eu penso, acompanhado. Assim, antes, né, quando o Fabinho nasceu, eu morria de medo de morrer. Eu pensava, meu Deus, se eu morrer, o que vai ser do meu filho? O que vai acontecer com ele, né? E eu acho que mas eu acho que no fundo, no meu inconsciente, eu pensava, se eu morrer, será que ele vai lembrar de mim? No fundo era isso, é um egoísmo, sabe? Uma coisa egocêntrica, né? E hoje eu já penso o contrário, né? Eu falo assim, se eu morresse agora, nesse momento, eu sei que o Fabinho tem um excelente pai, tem a madrinha, tem os primos, tem a avó Cida, que é a avó mais maravilhosa desse universo, né? E eu sei que ele vai lembrar de mim com amor. Ele vai ter um monte, um combinho lá de lembranças gostosas da gente juntos, né? Então é diferente, até isso muda, até Muda o nosso tudo, muda, egoísmo exato. muda. Exatamente. De achar que eu, no começo, eu não deixava ninguém chegar perto. Ninguém, eu tinha ciúme da avó Cida, eu tinha ciúme dela, eu tinha ciúme de todo mundo, do pai, de todo mundo, né? Eu queria ficar Você só Cida. eu e ele ali numa simbiose ali quase, né? E é importante a gente desapegar disso também, né? Porque como que eu posso privar ele de conviver, né? Exato. Com o pai, a gente se divorciou, o Fabinho era pequenininho, tinha 1 ano e pouquinho, né? E a minha primeira reação foi essa, sabe? Eu quero tirar o meu filho de cena, vocês não merecem conviver com ele. Que burrice, que cagada, sabe? E você falou uma coisa, Pri, que eu acredito muito nisso, assim, a maternidade nos convida a olhar para o mundo de forma muito menos egoísta, assim, né? Exatamente. E a forma como a gente também olha para as pessoas e para as relações. As pessoas que tratam o Pedro muito bem, que eu vejo que genuinamente querem o bem Gosto. dele, nossa, já Eu muda amo, tudo. é, Eu amo. Não precisa nem me fazer muito bem. Pode me detestar. Pode me detestar. Mas tá ali, né? Tá com meu filho, tá tratando ele bem. E a gente percebe, né? A gente percebe o que é Sim. genuíno, o que não é. Então, a maternidade, eu acho que o tempo todo nos convida a fazer essa reflexão e ser menos egoísta e olhar para o mundo de uma forma... Como que você impacta esse ser humano, né? Olhar para o mundo e falar... Putz, como é que isso aqui seria pro meu filho? Como que ele lidaria com isso aqui? Você não tem controle, né? E eu tendo a ser uma pessoa mais controladora. Sim. Então, a maternidade também me convidou a olhar para essa forma de ser e trabalhar muito isso, né? Então, a maternidade é um papel... Eu nunca imaginei que teria essa grandeza. Claro, né? A maternidade por si só já fala de uma grandeza. Mas eu nunca imaginei que teria viver essa grandeza na minha vida, assim. Então, tudo que eu faço sim, de alguma forma, pensando nele, pensando por ele, né? É muito lindo de viver isso. Eu amo, sou apaixonada.
Eu acho que ainda pegando esse gancho, né? Foi como a gente estabeleceu essa sua vinda para cá, né? Eu estava passeando no Instagram um dia e eu vi um post lindo seu falando sobre um momento de solitude, né? Como mãe, como profissional, né? Como mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse aprendizado também da solitude. Eu imaginei quando li, né, que você estava ali num final de semana sem o Pedro, que o Sim. Pedro estava com o papai Sim. e que aquilo caiu ali um monte de ficha, né? Nossa, que Foi. linguagem cringe, né? Né? Caiu um monte de ficha. Fala um pouquinho sobre isso pra gente, Mai. Pri, esse tem sido um dos temas da minha vida, assim, e foram muitas descobertas olhando para isso. Eu demorei muito para entender a diferença de solidão e solitude. E eu posso dizer com muita convicção de que esse foi um dos últimos aprendizados mais potentes da minha vida. Entender a diferença de solidão e solitude, Tá bem né? fresquinho. Tá muito fresquinho. E eu tô podendo viver isso também. Tem sido muito interessante olhar para isso com carinho. A solidão, ela vem de um lugar de dor, de tristeza, né? Ela traz ali um estado que é diferente da solitude, que é intencional, que é uma escolha. E como você faz essa escolha da solitude? Eu confesso que antes de me divorciar, eu tinha muitos fantasmas na minha cabeça, eu tinha muito medo, né? Ficava pensando, acho que toda pessoa que tá pra se Ai, eu divorciar vou ser uma pensa isso. velhinha solitária. O que vai ser dos meus finais de semana? E seu final de semana tá lá um inferno, e você tá, né, pensando, o que vai ser dos meus finais de semana sozinha, né? E você tá lá vivendo aquele caos, né? Muitas vezes num casamento, e pensando por esse lado. E veio acontecendo, né? Eu fui muito intencional no sentido de como eu quero viver isso, mas eu também deixei acontecer de uma forma equilibrada, sem buscar muito controle para aquilo que eu tinha planejado. E deu muito certo. Podia não ter dado, mas deu muito controle certo. assim, na direção de Da entrar agenda. naquele lugar, vou lotar minha agenda, vou fazer Exato. tudo que eu nunca fiz na Exato. vida. O controle veio muito Tá. nesse lugar da agenda, Tá. né? De ocupar a agenda para você não viver ali aquele medo e o fantasma, a fantasia de estar sozinha. Que eu tive isso, sabia? Eu tive um momento de despirocar, assim, de querer fazer tudo, sabe? Encher minha agenda de compromisso, de almoço, de café, porque coincidiu tudo. Com a transição de carreira, o divórcio, o tempo livre. Foi uma loucura também. Eu acho, e talvez isso seja conteúdo para outro podcast também, que como eu já tinha vivido um pouco disso, né? Eu fui usando também o meu aprendizado para esse momento. Lógico que a maturidade conta, a experiência de vida conta, a terapia conta, né? Tudo conta. E eu já tinha muito claro quais eram os meus inegociáveis na vida, todo dia, para me sustentar ali. Eu tenho 2 negociáveis muito fortes. Treino, né? O meu corpo fica bem, a minha mente fica bem quando eu treino todos os dias. E também meditação e oração. São 2 inegociáveis, né? Eu não levanto da cama sem meditar e orar. São 2 coisas muito pilares para mim. E saber que eu teria os meus negociáveis comigo, me sustentando, me deu pode ser uma sensação, mas me deu essa sensação de tranquilidade. Eu estava no movimento de uma busca também por aprender e conhecer, estudar mesmo, né? Alguns temas específicos que me ajudariam a alavancar, tanto no meu papel como líder de uma grande empresa, assim como mentora de carreira e de transição de carreira. Então, eu já sabia que tinha algumas coisas ali que eu precisava estudar, focar um pouco mais. E aí eu fui construindo uma agenda em cima disso, mas eu também fiz um pacto comigo de que essa agenda ela poderia ser mutável. E que nos momentos que eu entendesse que eu precisava descansar, eu ia fazer isso também. Isso combinou com uma mudança de casa, né? Com uma mudança de trabalho, com várias mudanças. E eu vou dizer para vocês que
parece meio louco, mas foi um processo delicioso. E em um momento muito curto, eu não estava nem preparada para lidar com essa delícia. Olha que coisa maluca. Fazer a sua casinha é tão gostoso, né? Eu Muito. tive E essa assim, sensação eu, também. me deparei com aquilo. Em alguns momentos eu falei, mas eu não tô sofrendo mesmo, assim? Eu não tinha que estar chorando agora? E não que eu não sofri, e não que eu não chorei. Sim. Mas foi um processo que foi maduro para mim, né? Uhum. Pela primeira vez, assim. Então, foi interessante viver esse momento. Gente, eu me perdi na pergunta. Qual era a pergunta? Os Da aprendizados sobre a solitude. solitude. Depois vocês editam isso. Mas acho que tem um ponto sobre a solidão e a solitude. A solitude, ela me ensinou a esvaziar a minha mente. Ela me ensinou a identificar o que é ruído e o que é clareza. Ela me ajudou a identificar aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que eu mereço ter e fazer. Ela me ensinou a fazer pausas eficientes. Ela me ensinou a sentar na rede da sacada do meu apartamento, ler um livro e tomar uma taça de vinho Ai, que com delícia. tranquilidade. E olhar para aquilo num sábado à noite e falar: eu não preciso de uma balada, eu sou a minha melhor companhia. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ai, gente, que Isso é delícia de maravilhoso. conversa, né, Paty? Nossa, eu tô adorando. Nossa, só de pensar o tanto que ainda ela tem a trazer aqui, a gente já fica curioso. Então, se você também tá curioso e tá gostando do nosso papo, fica ligadinho aí que Segunda-feira tem mais Naira Lovato no Entre Manas. até lá!